Comissão do impeachment ouve testemunhas de acusação contra Dilma Rousseff. O presidente do Senado se encontra com o ministro da Fazenda para discutir projetos de reajuste do funcionalismo. Relatório da CPI do assassinato de jovens pede mudança na política antidrogas. E Plano Nacional de Educação completa 2 anos sem alcançar metas. Olá, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. A comissão do impeachment iniciou os trabalhos do dia com decisões administrativas. O relator, Antônio Anastasia, alterou o número de decretos presidenciais que farão parte da denúncia contra a presidente afastada Dilma Rousseff. O relator, senador Antônio Anastasia, definiu que farão parte do processo 4 decretos de crédito suplementar e não 5, como ele havia apresentado no relatório anteriormente. Os senadores aprovaram a decisão do relator, que era necessária para definir o número de testemunhas que seriam ouvidas. Pelas regras do processo, para cada denúncia podem ser ouvidas até 8 testemunhas e, com a decisão, podem ser arroladas no processo até 40 testemunhas, tanto para a defesa quanto para a acusação. 8 para a denúncia das chamadas pedaladas fiscais e 32 para os 4 decretos de crédito suplementar. O relator aceitou ainda o pedido da defesa de fazer uma perícia independente nos documentos do Tribunal de Contas da União que embasaram a denúncia contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Houve muita discussão entre os senadores e os advogados de defesa e acusação e o pedido de perícia foi rejeitado pelos senadores. José Eduardo Cardoso, advogado de Dilma, disse que vai recorrer da decisão ao ministro Ricardo Lewandowski, que atua como juiz do processo. A perícia é fundamental e por isso que a acusação tem medo da perícia. Eles não têm como demonstrar efetivamente qual foi o ato praticado pela presidente, de que maneira os decretos interferiram com a meta fiscal. Eles não têm como demonstrar isso. Então ficam sempre no discurso retórico. Na hora que uma perícia tratar do problema, você começa a colocar luz sobre o problema. É uma atitude procrastinatória. Veja, nós temos no país, tá certo, a mais alta corte, que é o Tribunal de Contas da União. Se nós acharmos que a cada matéria aprovada pelo TCU nós precisamos de uma perícia, todos os ex-presidentes estão sob júdice. Ou nós consideramos o TCU como sendo a última instância, ou senão sobre cada aprovação de contas, pode ser também amanhã levantar uma perícia. Na segunda parte da reunião, os senadores ouviram testemunhas indicadas pela acusação e por senadores que defendem o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O primeiro a falar foi o procurador que denunciou as pedaladas fiscais ao Tribunal de Contas da União. Antes de iniciar os depoimentos, a comissão discutiu as regras. Houve acordo para que as testemunhas fossem ouvidas separadamente, mas na hora de definir o tempo de fala, foram muitas divergências. Senadores contrários ao impeachment queriam tempo ilimitado para falar, ou pelo menos 10 minutos, como na sabatina de autoridades. O presidente da comissão, Raimundo Lira, definiu 3 minutos para cada senador. Isso porque aplicar essa norma, por analogia, inviabilizaria os trabalhos da comissão na prática, impedindo que todos os senadores pudessem formular suas questões. O que gerou mais um recurso ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo. Vamos novamente denunciar o que está acontecendo, falar à imprensa, porque ou a gente tem um processo que assegure o direito de defesa da presidenta, ou então isso é uma farsa. A primeira testemunha a falar foi o procurador do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo de Oliveira. Ele disse que, embora o TCU ainda não tenha julgado as contas de Dilma Rousseff em 2015, a auditoria do órgão identificou o atraso no pagamento de 13 bilhões de reais do governo federal ao Banco do Brasil, que assumiu os repasses ao Plano Safra. Segundo ele, também houve pedaladas no pagamento ao BNDES e ao FGTS. Esse déficit fiscal atual decorre, em grande parte, desse aumento irresponsável de gastos e que hoje temos dificuldade para trazer aos níveis anteriores, porque se criou uma ilusão de que havia riqueza disponível e renda disponível para o Estado e não havia. Júlio Marcelo afirmou também que os 4 decretos de crédito editados pela presidente afastada
tinham que ter o aval do Congresso, já que ao longo do ano o governo não cumpriu a meta de superávit fiscal estabelecida em lei. Disse ainda que Dilma Rousseff sabia de tudo isso e que é responsável pelas irregularidades, como titular do Poder Executivo. Os decretos, evidentemente, são preparados pela equipe da presidente, escolhida pela presidente, sob orientação da presidente. Então, não se há de imaginar que a equipe, orientando mal a presidente, vá trazer a ela o benefício de uma irresponsabilidade. A senadora Gleice Hoffmann negou que Dilma Rousseff tenha sido notificada das irregularidades pelo TCU. Foi depois que teve o relatório do TCU que o governo ficou sabendo. Todas as providências foram tomadas, tanto que não teve pedalada em 2016, não teve decreto. Ou seja, agora ela nunca tinha sido, antes disso, alertada pelo Tribunal de Contas que isso tinha problema. Nunca tinha sido. Na próxima edição do Senado Agora, você assiste a reportagem com os depoimentos das outras testemunhas ouvidas nesta reunião. A Comissão Especial do Impeachment volta a se encontrar nesta quinta-feira, às 10 da manhã, para ouvir mais 4 testemunhas de acusação. O presidente do Senado vai se reunir com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para saber se é possível aprovar os projetos enviados pela Câmara dos Deputados que promovem reajustes aos ministros do Supremo Tribunal Federal e a categorias do funcionalismo público. Também está na pauta do Senado a criação de 14 mil cargos na administração pública. Renan Calheiros disse que é preciso saber se a previsão do déficit orçamentário de mais de 170 bilhões de reais é real. Das duas, uma. Ou nós votamos equivocadamente o déficit de 170 bilhões e a União não pode dar empréstimo, nem criar cargos, nem atualizar tetos, ou nós temos que aprovar esses aumentos todos. Mas nós temos que esclarecer definitivamente. E o propósito do Senado é convidar o ministro da Fazenda para que ele tenha conosco essa conversa. Eu tenho conversado com o presidente Temer, mas essa conversa é uma conversa específica para o ministro da Fazenda. É fundamental que nós saibamos se o déficit foi equivocado. Porque se não foi equivocado, fica difícil compatibilizar aumento de teto, criação de cargos e reajuste de salários. Os senadores Telmário Mota, Ângela Portela, Vanessa Graziotin, Randolfo Rodrigues, Regina Souza e João Capiberibe protocolaram recurso contra a decisão do presidente do Conselho de Ética de arquivar o pedido de abertura de processo disciplinar contra Romero Jucá. Na tarde desta terça-feira, João Alberto Souza tinha dito que não havia provas suficientes. A representação original é do PDT e foi feita após o vazamento de conversas do senador PMDBista com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, em que os dois falavam sobre obstruir a Operação Lava Jato. Esta é a primeira vez que parlamentares pedem o desarquivamento de um pedido de abertura de processo no Conselho de Ética do Senado. O recurso vai ser julgado pelo plenário do Conselho. Senado e governadores podem estar mais perto de um acordo sobre as mudanças no Simples Nacional. Alguns dirigentes dos estados conheceram hoje a nova proposta. Em vez de aumentar o teto de faturamento em 300%, o reajuste agora é mais modesto. 5 governadores e 4 secretários de Fazenda se reuniram com o presidente Renan Calheiros, com líderes partidários e com a senadora Marta Suplicy, relatora da proposta. Eles receberam dos parlamentares sugestões ao projeto que altera regras do Sistema Especial de Tributação de Micro e Pequenas Empresas e que faz parte do Pacto Federativo. Hoje, o teto para que uma empresa seja enquadrada no Supersimples é de um faturamento anual de R$ 3.600.000. O projeto que veio da Câmara aumenta esse limite para R$ 14.400.000. A relatora no Senado propõe R$ 4.800.000. Marta Suplicy também muda o prazo de parcelamento de dívidas das empresas do Simples. Em vez de ampliar de 60 para 180 meses, o novo texto da relatora sugere um meio termo, 120 meses. Preocupados com o impacto na arrecadação, os governadores não deram uma resposta imediata. Governadores solicitaram um prazo até o início da semana que vem para se manifestarem formalmente, já que existem peculiaridades em cada estado para trazer uma posição definitiva. Mas eu estou muito otimista
que nós faremos um bom acordo. Segundo o presidente Renan Calheiros, a votação da proposta é prioridade. A proposta do Senado é imediatamente votar essa matéria, que sem dúvida nenhuma poderá ser o primeiro passo com a atualização para retomarmos o crescimento da economia e gerarmos empregos no Brasil. O plenário aprovou a indicação da diplomata Mítice Gurgel Valente da Costa para o cargo de delegada permanente do Brasil na Organização da Aviação Civil Internacional. Também recebeu o aval dos senadores o projeto que determina que a bandeira nacional deve constar em peças e campanhas de divulgação de eventos, bens ou serviços de cunho esportivo ou cultural patrocinadas com recursos públicos federais. A proposta ainda precisa ser sancionada para se tornar lei. O Brasil é o país com maior número de homicídios e tem a polícia que mais mata. Conclusões do relatório final da CPI do assassinato de jovens, apresentado nesta quarta-feira. O relatório aponta a conivência do Poder Judiciário e do Ministério Público com a violência e números que comprovam que a população jovem e negra é a principal vítima e que o Estado brasileiro é um dos responsáveis pela tragédia. Quase todos os crimes onde o Estado é omisso, a vítima é negra ou pobre. Quando foi declarado essa CPI, eu comecei a sentir que meu filho e mais de 60 mil filhos nossos começavam a se ressuscitar. Todos os anos, 56 mil pessoas são assassinadas no Brasil. 53% são jovens, 77% negros. O mapa da violência revela ainda que a taxa de homicídios entre adolescentes negros é 4 vezes maior do que entre brancos. Mata-se mais no Brasil do que todos os países que se encontram em guerra no mundo. Temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Todas as nossas polícias de todos os estados da federação funcionam como cordões sanitários. Esses cordões sanitários para proteger as classes abastadas, as classes com propriedade, das classes periféricas. A criminalização das vítimas nos autos de resistência, que legitimam lesões corporais ou mortes provocadas pela ação da polícia, é um dos problemas apontados. Nós tivemos aqui a participação de estudiosos da área da segurança pública e pesquisadores que detectaram que os assassinatos resultantes dos autos de resistência não tinham a continuidade de sua investigação. Eu sou a mãe do Eduardo de Jesus Ferreira, que foi assassinado dia 2 de abril de 2015 no Complexo do Alemão por policiais. Quando saiu o resultado do inquérito da morte do meu filho, o delegado falou que não poderia punir o policial que matou meu filho, porque o delegado falou que a bala que matou meu filho partiu da PM, mas ele não podia ser responsabilizado porque atirou em legítima defesa. E eu pergunto, qual era o risco que meu filho oferecia para 10 policiais armados de fuzil? Meu filho era uma criança de 10 anos, ele estava sentado na porta de casa quando o policial militar atirou no meu filho, na cabeça do meu filho. O relatório coloca ainda a questão da guerra às drogas como elemento central no debate. Segundo ele, a estratégia de confronto e criminalização serve de pretexto, uma espécie de carta branca para as ações violentas da polícia, sobretudo na periferia e nas favelas. A polícia, quando vai reprimir ações contra o tráfico na periferia, faz como se fosse uma guerra. Eu aqui falei, você tem tráfico de drogas na zona sul do Rio de Janeiro, em Ipanema, no Leblon. Você não vê lá em Ipanema, Leblon, colocando um caveirão, dando tiro para tudo que é lado, morrendo gente. Então, eu acho que a situação, infelizmente, no Brasil é uma epidemia de assassinato de jovens. Eu acho que a grande questão desse relatório é tentar tirar isso da invisibilidade. A comissão que analisa a medida provisória 714 aprovou nesta quarta-feira o relatório final. De acordo com o texto, as empresas estrangeiras de aviação poderão ter participação acionária de até 49% nas empresas brasileiras. Também fica definido que o Fundo Nacional de Aviação Civil deve financiar a formação de pilotos brasileiros. Além disso, o adicional de tarifa aeroportuária acaba a partir de 1º de janeiro de 2017. Este tributo é embutido nas tarifas de embarque.
Participantes de audiência pública na Comissão de Educação criticaram as propostas do governo de cortes nos recursos de políticas sociais e disseram que nenhuma das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, foi cumprida até agora. O debate era uma avaliação dos 2 anos de vigência do plano e fez parte da Semana de Ação Mundial dedicada ao financiamento para o setor. O Plano Nacional de Educação prevê que até 2024 o investimento no setor seja de 10% do PIB. Mas os convidados da audiência pública temem que a proposta do governo de desvincular recursos para a educação diminua os gastos com o setor. Medidas equivocadas que consideramos como essa desvinculação para a área da saúde e da educação vão provocar efeitos perversos. Não é tirando direitos do cidadão que a crise do nosso país será resolvida. Penso que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, precisa realmente entender de uma vez por todas que redução de crise, que melhorar a sociedade brasileira passa fundamentalmente por termos uma educação de qualidade para todos e todas. O custo aluno qualidade inicial, ou CAQI, deveria ser implementado este ano. É um cálculo para medir o investimento necessário por estudante para garantir a qualidade do ensino. É garantir que toda escola pública tenha professores com remuneração pautada pelo piso do magistério, professores com política de carreira, número adequado de alunos por turma, professores com formação continuada e escolas com laboratórios de ciências, bibliotecas, quadra poliesportiva coberta, laboratórios de informática, internet banda larga e algo que é muito básico, senadora Fátima, mas que ainda não é universalizado no Brasil, ainda é uma quimera, escolas com água, esgoto e luz. As metas previstas para este ano não foram atingidas. Por exemplo, a universalização do ensino, que não aconteceu até agora e tudo leva a crer que não vai acontecer até o fim do ano. Mas os participantes da audiência lembraram que o Plano Nacional de Educação é uma lei. Foi amplamente discutido e aprovado por parlamentares de todos os partidos e deve ser posto em prática. O Brasil não pode continuar sendo um país que edita as boas leis, que edita leis necessárias, mas que não cumpre essas leis. Então isso precisa obrigatoriamente mudar. Nada do que foi previsto nesses 2 primeiros anos foi cumprido em integralidade. E essa é uma situação calamitosa. O Brasil não pode continuar com essa péssima execução do Plano Nacional de Educação. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Até amanhã.